fez um convite para que o Sebrae dos Estados Unidos, onde eu resido, chama-se SBA, Small Business Administration. E algo bem interessante, que o Sebrae americano, eles participam da sua empresa. É como se eles fossem basicamente um sócio, que ele vai manter uma rotina com você de discussões em todos os pontos. Ele não fica com a obrigatoriedade de injetar capital, mas em que em algumas situações ele entra como seu, inclusive ele gera uma carta de crédito como seu avalista. Isso é muito interessante. E nós fomos a segunda empresa dentro do projeto de 3 estados no Brasil a ter sido convidado a participar desse projeto. E eu tive a honra de conhecer Eliseu, que é uma pessoa de conhecimento máximo aqui, querido. Ele estava me apresentando ali com muito orgulho, nessa área aqui, a lateral, pelo menos umas 7, 8 empresas que você já vem prestando consultoria. E eu quero lhe agradecer, amigo, por você ter tido essa paciência. Vamos estender mais essa parceria, temos outros projetos. E Eliseu, embora não tivesse, naquele momento, toda a estrutura necessária para que nós busquemos tecnologia, ele inclusive agora, no mês passado, a convite do Sebrae, por isso que é muito importante para as cooperativas e associações, tem um projeto muito claro. E aí ele foi a Sertãozinho buscar educação, buscar conhecimento, e ele voltou rico de informações. Então, nós temos que buscar educação. Então, esse nosso projeto, ele deve durar, já estamos há 3 anos investindo, não sei se está aparecendo aqui a imagem, aqui vocês podem ver a imagem do ano passado, mas nós já estamos, só para finalizar, em torno de 10 anos nós imaginamos que nós vamos concluir todo o complexo, tudo aquilo que eu mencionei anteriormente. Então, existe inclusive o nosso desejo de uma integração maior com a sociedade, trazer a sociedade, trazer os jovens, mas nós precisamos, e o Sebrae tem feito isso conosco, trazer o Senar, trazer a Embrapa, trazer a Secretaria de Agricultura das cidades circunvizinhas, para que esse projeto, ele realmente se consolide. Vamos lá, vamos falar do milho. O milho, eu estava conversando com o Aldifran há pouco, ele hoje, para que vocês tenham ideia, uma saca no Mato Grosso, vamos aqui errar, vamos dizer que ele está entre 37 a 40 reais, isso no Mato Grosso. Eu estou falando de saca de 60 quilos. Então vamos usar como referência. Agora tem muita tecnologia envolvida. Nos Estados Unidos, para que vocês tenham ideia, numa área de 1 hectare, são produzidos, em média, 200 até 200 sacas de 60 quilos. Isso dá 12 toneladas, né? E em picos até 400 sacas, entendeu? Em algumas áreas de maior tecnologia, a depender do clima. É o principal insumo da economia americana, da alimentação, é o milho. Só que nós nos deparamos aqui com a cultura ainda do milho, ainda muito rudimentar. Nós temos o que, Aldifran? Uma média de... A nível nacional, 7 mil quilos, mas no Rio Grande do Norte, 3 mil, traduzindo 3 mil dividido por 60, 50 sacas. Então veja, com tecnologia, em 1 hectare, você consegue ter picos de até 400 sacas por hectare. Numa média, nos Estados Unidos, você vai ter 200 e 240. No Rio Grande do Norte, estamos falando de 50 sacas apenas. E o que tem isso em comum? O alimento. E a vantagem do milho, e o grande desafio que os bancos precisam entender, perante vocês, produtores, cooperativas, associação em geral, é buscar o fomento, buscar não só o recurso, mas principalmente o conhecimento. Então, temos que criar um ecossistema de viabilidade, porque eu particularmente, o pessoal me pergunta, Glaucio, qual é a sua necessidade? E aí eu vou só explicar para que vocês entendam o legado que nós podemos estar construindo.
Me chamaram de insano, de louco, de investir no Rio Grande do Norte, no meu estado. E nós vamos provar que isso é possível. Vamos falar de rentabilidade. Nós precisamos inicialmente, para começar o processo, de 100 toneladas por mês. Precisamos de 100 toneladas mês. Eu estava numa feira mundial com o pessoal lá em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, de álcool, e do lado estava o dono da Impasa. E eu estava conversando com ele, e eu, crente e abafando, que nós tínhamos algo extremamente gigantesco, grandioso. No projeto de balsas no Maranhão, em fase de implantação, a Impasa estima 5.000 toneladas por dia. 5.000 toneladas por dia. E como é que isso é possível? Com tecnologia, com fomento. Então é preciso o ecossistema, entendeu? E Mona, ela vai ter uma participação fundamental. Mona, para quem não conhece, ela é a responsável pelo setor de agro no estado, mas que os bancos, para que as secretarias, para que as associações, elas se mobilizem, se organizem, para que esse tipo de modelo, ele não trabalhe de forma isolada. Dentro da usina que nós vamos produzir, o Aldifran me perguntou: Klaus, qual é a sua demanda? Para a destilaria de uísque, que vai ser a primeira destilaria aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos ter a primeira destilaria de uísque do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Não é um processo fácil, tampouco impossível. Então, nós já tínhamos tecnologia implantada. Lembra quando eu falei inicialmente que já tínhamos um alambique? Então, se as cebolas de cobre, elas têm a capacidade de produzir o álcool no grau em torno de 55 a 70, embora ela seja novamente ratificada, destilada, bidestilada, tridestilada, ela por si só, essa pequena planta, ela já consegue gerar as condições necessárias para a produção do uísque. Isso é um ponto muito importante. Mas para virar o uísque é preciso ter um insumo que não se tem no Brasil, dentro das características daquilo que quem conhece o uísque chamado bourbon, ou seja, é o carvalho branco, o carvalho americano, e que tem que ser envelhecido. Então a legislação, ela, de tempos em tempo, ela muda, mas pela última atualização que eu fiz ontem, até para minha surpresa que eu tinha para 2 anos, só 1 ano agora. Então já é um grande ponto, porque nos Estados Unidos, com 8 meses, você já tem o uísque. Então, estamos falando de 100 toneladas de milho a nível de necessidade de compra imediata. Isso eu estou falando no prazo máximo aí, vamos colocar março, abril, nós certamente com todas as licenças, e não é um processo tão complexo, frente ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, para iniciar essa produção. Mas aí tem um ponto negativo, nós recuamos com o projeto inicialmente da usina, porque uma usina, ela gera um desafio maior, que é o capital. Então, não é um capital fácil, não só o capital financeiro, mas o capital humano, porque não temos uma base, senhores e senhoras, no Estado, para fomentar a educação para o avanço desse insumo. E que no Mato Grosso do Sul como referência, hoje o milho já é utilizado nos postos de combustível como algo carburante. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio no Estado, ele vai encontrar com o preço da saca de 60 quilos entre R$ 47 a R$ 52, R$ 53. Então, para quem produz o milho e que tem uma perspectiva, que tem um fomento, que tem tecnologia, que tem uma escala para fornecer esse insumo até esse valor, nós seguramente iremos conversar em algum momento. Mas para isso existe ainda uma série de desafios. O Eliseu tem estudado a todo momento, ele tem buscado os parceiros, não tem sido fácil. E o pior, não adianta somente ter o insumo milho, precisamos ter o insumo ser humano, que é justamente para poder operar esse. No Brasil, são inúmeras usinas que já processam e destilam milho. No Nordeste, tem uma agora no Piauí, em Balsas do Maranhão, e nós fizemos uma visita no ano passado na cidade de Coruripe, no estado de Alagoas. E o interessante, que nessa visita que nós fomos para Coruripe, em Alagoas, é que quando nós conversamos com as pessoas da usina,
tem até aquela famosa usina de Coruripe, é que o desemprego na cidade de Coruripe é zero. Todas as crianças estudam, todas as pessoas, toda a população tem acesso à educação. Então é possível sim buscarmos o desenvolvimento do Estado, das cidades, das comunidades. E detalhe, todo esse processo em Coruripe, ele é feito baseado nas cooperativas e nas associações, ou seja, vocês. O SEBRAE, ele tem todo esse monitoramento, eles se comunicam. O que nós precisamos é de clareza e de união e buscarmos, frente aos bancos, pessoas como eu, que têm a capacidade de trazer as garantias que vocês precisam para ter o comprometimento, o compromisso de produzir e, principalmente, o que me interessa, entregar. Entendeu? Então, quando o Aldifran me pergunta qual é a sua necessidade do milho, quando nós estivermos falando efetivamente dentro de algo que não existe, conforme vocês estão vendo, é uma área de 5,64 hectares, mas a usina em si, ela não existe. O que existe é um complexo de cosmético e saneante, que está sendo finalizada a parte do cosmético agora, e uma área onde vai ter uma extensão nessa área aqui do alambique, para fomentar também o turismo. Dentro do turismo, nós vamos fazer o turismo, obviamente, rural, que é a denominação que eu não acho bacana esse nome. Eu não gosto desse nome, turismo rural. Turismo é turismo. É como se estivéssemos segregando algo. E nessa parte, onde nós estamos vendo, tem essa casa de pedra, que possa ser que tenha mais de 300 anos, e que isso é uma riqueza que até então estava abandonada, e que nós estamos tentando preservar e vamos partir para o processo de restauração. Para isso precisamos também de mão de obra qualificada. Esperamos contar com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do IF, e certamente IVES também do SEBRAE vai estar conosco. Então, quando falamos do milho, que é o foco hoje, e quando nós falamos em relação à produção da usina, e aí, respondendo a pergunta que eu disse para a Aldifran, Klaus, qual é a sua necessidade do milho quando tivermos o projeto da usina, eu diria que o céu é o limite. Porque se nós conseguirmos equilibrar e virarmos a chave do milho para, da cana-de-açúcar para o milho, é um processo que vai ser uma redescoberta. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Quando você pega uma cana, uma tonelada de cana, é muito interessante esse dado, tá, pessoal? Uma tonelada de cana, você, a depender do período, das chuvas e do processo de irrigação, você vai tirar de 55 a 70, 80 litros por tonelada. O milho gera de 400 a 420 litros de álcool por tonelada. Vou repetir. A cana, uma tonelada de cana, vai proporcionar em média 70 litros de álcool. Uma tonelada de milho, 400 a 420 litros de álcool. Olha a diferença. Detalhe, o que sobra da cana, você vai usar muitas vezes na queima de uma caldeira. Ou seja, você vai estar poluindo o ambiente. Do milho, você aproveita 100% do milho. Inclusive o DDG, que é a sobra mais pastosa, mais sólida do processo, o preço de venda para pecuária é o mesmo valor do milho, porque ele sai com 32% de nutrientes. Isso significa dizer que nós vamos ter uma pecuária ainda mais rica, nós vamos ter o gado ainda mais forte. Isso vai beneficiar a indústria leiteira. Vocês estão entendendo todo o impacto que o milho ele pode e deve ser gerado também no Nordeste? Então, projetos para o fomento do milho, eu entendo que o nosso turismo, o Rio Grande do Norte ele é lindo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida do potencial do petróleo, não tenha dúvida do potencial das energias limpas, assim ditas. Não tenha dúvida do potencial do sal, da nossa culinária.
mas eu acho que é chegada a hora, definitivamente, de começarmos a levar mais a sério o projeto do milho. Se eu pudesse dizer algo que ainda é desafiador, e eu acredito que muitos dos senhores e senhoras talvez concordem comigo, é tentar chamar a atenção dos bancos de fomento para que nós coloquemos em prática aquilo que é dito e verbalizado dentro da narrativa, mas precisamos de facilidades ao acesso ao crédito e à educação. Eu acho que ainda falta essa articulação entre os agentes e que na hora que nós conseguirmos termos um modelo que seja no Alto Oeste, que seja no Vale do Açu, que seja no Agreste, que seja em qualquer região, não somente de forma unitária, de uma forma de um grande produtor, que nós temos no estado, na região de Ceará-Mirim, de Pureza, nós temos áreas de 500 hectares já sendo cultivado o milho. Mas é preciso que isso ocorra com vocês, é preciso que isso ocorra em conjunto com as associações, com a comunidade, com as cooperativas, para que isso gere valor, isso gere receita para o lar de cada um de vocês. Então, isso é um caminho sem volta, a gente só precisa fazer com que ele seja uma realidade. Não dá para simplesmente depender das chuvas, não dá simplesmente para depender de período festivo junino. Nós não vamos conseguir ter uma melhoria do nosso milho se nós não tivermos essa mobilização. Então, uma responsabilidade conjunta. Pessoal, eu não vou me estender mais, eu queria agradecer, eu acredito que nós falamos resumidamente o que esse cara chato está aqui falando. Nós falamos sobre o complexo Sunshine Florida Drinks, que nós vamos produzir o uísque à base do milho. Tem um produto que antecede o uísque que se chama Moonshine, mas isso aí vai ficar para um outro momento. Vamos já em breve, a partir do início do próximo ano, acreditamos, Eliseu, que já teremos já a produção do saneante e sanitizante, do álcool, ainda à base da cana-de-açúcar, cosmético, e o desenvolvimento da região através dessa casa de pedra. Eu não sei se mostrou aqui em algum momento a casa, mostrou? Não sei se alguém que já conhecia essa casa de pedra aqui, alguém? Esses dois. Eu convido em breve para participar. Se alguém, inclusive, souber informações sobre esse patrimônio, que ele não é meu, ele é nosso. Isso é uma história viva. Então, por algum motivo, eu fui escolhido para cuidar, entendeu? E para trazer, entendeu? Esse desenvolvimento. Aqui atrás, vocês observam que tem uma comunidade bem interessante, que é o assentamento Catolé. Tá? Ainda não conseguimos atrair a atenção do assentamento para que eles participem de uma forma direta conosco dentro do projeto como um todo, mas tudo tem seu tempo. É um processo de aproximação, é um processo de confirmação em cima de tudo que nós estamos dizendo. 3 anos, precisamos até 10 anos. A partir do próximo ano começamos já com o cosmético. Aqui a casa de pedra, né? É interessante que a precisão como foi feita essa casa é brutal. E todas essas telhas, elas têm uma marca, como se fosse, inclusive o termo, feito nas coxas, né? A telha foi feita nas coxas. Vem desse termo, e todas elas têm uma digital, né? Como se fosse um registro. É bem interessante. Pessoal, muito obrigado. Novamente eu queria só fazer menção aqui a Zé Camelo, a Marcelo, a João Hélio, a Itamar, em especial a Franciel e a Leonel, que por compromissos em outro estado não foi possível. Agradecer a Inês também, agradecer a toda a equipe do Sebrae pela oportunidade, é uma honra muito grande. Quando eu tive a oportunidade de ser convidado, não é toda hora que eu venho ao Brasil, mas eu não poderia negar essa oportunidade e tenho a certeza que eu estou muito agradecido pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado a todos vocês.